saber ler um edital. Todo mundo que ganha uma licitação, ou deveria pelo menos, saber ler um edital. Serra, tá falando que eu não sei ler? Não tô falando que você não sabe ler. Muitos aqui, acredito que todos que estão acompanhando essa live sabem ler. Mas o problema não é esse. Ler o edital é ler e entender o que está escrito lá. Ler por ler, muitas das vezes a cara tá lendo. Quando você pergunta o que você entendeu, eu não entendia nada. Mas ele tá lendo, né? Então, ler o edital é entender o que aquilo quer dizer e principalmente como aquilo te impacta, né? O que isso quer dizer? Que talvez essa seja a grande dificuldade de você que está começando no mercado das licitações. Se você ainda não fecha 100 mil em 30 dias, se você não tem condições ainda de fechar bons contratos, você não participa de licitações, muito provavelmente quando você pega um edital para ler, você lê, muitas das vezes não entende e algumas vezes entendeu, mas você não sabe como aquilo te impacta. E isso, galera, acredite, ali é que está a regra do jogo. Se você não souber ler um edital e entender o que o órgão público está falando e como aquilo vai mudar, impactar, como aquilo vai te ajudar ou te atrapalhar, como que você vai transpor aquele obstáculo, meu amigo, você vai acabar perdendo mais licitações do que deveria. Você vai perder mais do que deveria. Então, ler o edital e entender que quando o órgão público fala que a redução entre lances é de X%, eu tô dando exemplo bem besta, né? Para você entender. Então, quando o órgão público fala que a redução de lance será entre X%, é você saber como que, então, na hora de dar meu lance, eu não posso reduzir de 1 em 1 centavo. Ele está falando que tem que ser de tantos em tantos. Se você der um lance que não atende ao edital, por mais que a plataforma aceite, você vai ver alguém entrando com um recurso contra você porque você descumpriu o item do edital. E vai ser desclassificado. Eu já vi gente ser desclassificada por causa disso. Porque no edital falava que a redução entre lances era de, sei lá, 1 em 1 real, e o cara estava reduzindo de 1 em 1 centavo. O cara não leu o edital, ou se leu não entendeu, chegou na hora, deu o lance de 1 em 1 centavo, o cara até ganhou, pregou, ele falou, ele descumpriu o item tal do edital, e descumpriu, e foi desclassificado. Então, esse é um exemplo, né? Mas um exemplo bem bobinho mesmo, tá, galera? Mas o edital tem muitas páginas. Então, você ler aquilo e entender como é que aquilo vai impactar na hora de você participar, como é que o que aquilo significa para você na hora da entrega, o que significa aquilo na hora de você orçar, aquilo faz total diferença. Quer um exemplo melhor? Vou te dar um exemplo melhor. É uma coisa que poucas pessoas leem, muitos ignoram, inclusive órgãos públicos ignoram na hora de montar essa parte, mas isso faz total diferença, tanto para você empreendedor, que vai cotar o produto, quanto para o órgão público, na hora de ele receber um preço pelo produto ou pelo serviço. A justificativa da contratação. É ali que o órgão público vai pelo menos dar alguns indícios, ou não, para você que está orçando, se ele tem pretensão de comprar tudo aquilo ou não. Se ele vai comprar de uma vez, se ele vai comprar parcelado. Porque se falar assim, SRP, tudo entrega parcelada. Depende. Mas às vezes são poucas entregas. Agora, dependendo do objeto, dependendo da justificativa da contratação, você já tem uma base. Se ele vai comprar aquilo de uma vez só, em grandes pedidos. Se não vai. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. Recentemente, a gente estava fazendo um desafio com os alunos. E aí, estava na justificativa da contratação, né? Que o órgão público estava listando cimento, se não me engano. E aí ele estava falando o seguinte, o cimento deverá ser entregue em pallets de tantas unidades, de tantos em tanta altura, por largura. Ou seja, se ele já está até prevendo qual a condição de entrega em pallets de tantas unidades, você já tem uma boa ideia de que provavelmente ele vai pedir pelo menos um pallet. Porque um cara que faz uma licitação para cimento, que nunca comprou mais do que 2 sacos de cimento na vida, ele não tem nem noção de como que faz a entrega desse cimento. Ou pelo menos ele jamais ia prever isso na hora da entrega num termo de referência. Ele só ia falar que deverá ser entregue em tantos dias úteis, no endereço tal. Agora, se o cara se deu o trabalho de colocar no termo de referência, que no edital lá, no termo de referência, que a entrega deverá ser feita em pallets, com tantas unidades por pallet, meu amigo, acredite, ele já compra cimento há um bom tempo, ele já sabe como que ele tem que receber isso, como que ele vai armazenar. Isso já é um bom indicativo para você de que ele vai, principalmente, comprar aquilo, ou dar um bom indicativo de que ele vai comprar em larga escala, ou pelo menos pedidos grandes. Ele não vai chegar para você e falar assim, me vê um saquinho de cimento. Não vai. Ou a chance dele fazer isso é muito pequena. Esse é um exemplo, tá, galera? Tem coisas que você só vai ver conforme você for praticando, conforme você vai lendo, você vai pegando a manha, né? Então,
Saber ler o edital é uma das coisas que diferencia, que faz com que você ganhe a licitação. Se você lê esse edital e essa informação, por exemplo, passa desapercebido, você pode, muitas das vezes, falar assim, não, eu não vou descer muito o meu preço, porque ele pode pedir de 1 em 1 cimento, e aí vai ficar muito caro para entregar. Aí o cara que leu essa informação, ele já tem um bom indicativo que o cara vai comprar de pelo menos de 1 em 1 pallet. Então o cara vai lá e, pô, eu acho que eu consigo esmagar um pouquinho mais minha margem, né? Tô falando da questão de preço. E isso pode ser um diferencial, ou vice-versa, né? Se você está participando de uma licitação e o órgão público não coloca uma informação dessa, por exemplo, você já tem talvez um bom indicativo de que ele não vai comprar grandes quantidades. Se ele nem previu como que vai ser a condição de entrega, se ele não falou nada sobre isso, existe uma grande chance dele pedir um, né? Não tô falando que ele não, é certeza que ele vai pedir um, mas existe uma grande chance. Na disputa, você fala, não, eu não vou fazer uma loucura aqui, porque, né, eu vendo cimento, eu já participei de várias licitações e eu sei que, pô, o cara que pede muito geralmente coloca essa informação. Se ele nem colocou, talvez é porque ele vai pedir de pouco em pouco. Então eu vou deixar minha margem lá em cima. Vou deixar o cara ganhar na fase de lances. Talvez depois eu desclassifique ele talvez não consiga entregar, né? Então vamos esperar. Então são estratégias que você vai traçando conforme você vai ganhando casca, vai ganhando um pouquinho de experiência aí dentro do ramo das licitações. Beleza, galera? Então, ainda dentro dessa dica, eu esqueci de falar, é assim, é você saber ganhar tempo, galera. Tem coisas nos editais de modo geral, que por mais que o órgão público fala que você tem que ler ele inteiro, e tem que mesmo, né? A gente sabe que todos os editais são iguais. Tem trechos do edital que qualquer edital vai ter exatamente as mesmas coisas, porque não é nenhuma novidade, ele só está transcrevendo o que a lei prevê. E ele nem pode colocar algo diferente daquilo. Só que quando você pega um edital para ler, você sabe onde estão essas partes? Talvez seja esse o problema. Você perde muito tempo lendo coisas que todo edital prevê a mesma coisa. Porque não é que o órgão público quer criar uma regra. Não, a regra já foi criada, está na lei. Ele vai fazer aquilo e pronto. Não tem como ele colocar diferente mesmo. E se você todo edital fica perdendo 10, 20, meia hora lendo aquelas coisas, talvez você não está sabendo ler um edital. Beleza?